Bom, pessoal, então, como eu falei para vocês, agora a gente vai começar a parte do sistema digestório humano, né? Então, se eu vou voltar rapidão lá no comecinho, né? A gente vai começar a tratar dessa figura aqui como um todo. Então, vamos lá, para frente de novo e aqui, certo? Então, nosso primeiro ponto de parada é falar um pouquinho sobre os processos como um todo, tá? Então, quando você olha para processos de digestão, você vai pensar em dois processos sempre, tá? Um processo que é uma digestão mecânica, certo? E digestão mecânica, eu estou olhando o quê? Eu estou olhando para redução de tamanho, certo? Ah, Mantovani, então é igual eu pegar, por exemplo, um amido e quebrar em maltose, ou quebrar sacarose em glicose e frutose. Não, tá? Qual a relação de redução de tamanho aí? Eu estou falando de tamanho, né, de molécula. Então é pegar, por exemplo, e morder aí, né, arrancar um pedaço de um alimento qualquer que eu esteja consumindo, não um pedaço de pão. Então eu estou pegando que é um pedaço menor do que, por exemplo, o pão inteiro. Então isso que eu quero dizer com redução de tamanho, né? Então o ato de simplesmente mastigar, por exemplo, é o quê? É uma redução do tamanho total daquele alimento, mas eu não estou mudando quimicamente os constituintes, certo? E aí nesse processo eu vou incluir mastigação, deglutição, peristaltismo. Então o ato de mastigar, né? O ato de engolir, o simples ato de levantar a língua, né? Espremer esse alimento contra o céu da boca e engolir, gera um pouco de redução do tamanho também. E o peristaltismo que você vai observar ao longo do sistema digestório, né, que é um movimento que vai encaminhar esse alimento para frente. E um processo que lá na frente a gente vai chamar de emulsificação e que eu vou ser extremamente chato, porque tem algumas questões, né, não necessariamente na nossa tarefa de aula, certo? Mas tem diversas questões aí brincando com a história da bile. E aí a gente vai olhar com bastante calma, né, ou tentar olhar com bastante calma para esse processo, certo? E você vai ter processos que são de digestão química, que é a transformação de macromoléculas em moléculas simples, né, em monômeros você pode chamar também, dependendo, certo? Então é você pegar aquela proteína e quebrar essa proteína nos diferentes aminoácidos que compõem essa proteína, né? Ou pegar aquele amido e quebrar as diferentes, né? Soltar as diferentes glicoses, certo? Então é esse processo de quebra das moléculas. Então eu estou mudando de uma macromolécula, por exemplo, um polissacarídeo, até chegar em um monossacarídeo, certo? Então esse que seria o processo de digestão química que a gente vai observar ao longo, né, do nosso sistema digestório, certo? E aqui, pessoal, tem uma ilustração, né, tem uma ilustração de um local muito bom, tal, que é para vocês se situarem mais ou menos onde a gente está falando, né? Eu peguei só o sistema digestório, né, ou as partes principais do sistema digestório. Então você vai ter a boca, certo? Você vai ter a entrada, né, a faringe, a entrada pro esôfago, certo? Que vai encaminhar, vai chegar até o estômago, e do estômago vai chegar lá no intestino e vai percorrer todo esse processo aqui, certo? E aí a gente vai ter algumas glândulas anexas, como por exemplo a vesícula biliar aqui e o pâncreas que está aqui atrás, né? Ele vai ficar na região geralmente atrás do estômago. Então o estômago vai ficar geralmente para nossa esquerda, né? Essa é a minha esquerda, tudo bem? Então vai ficar para nossa esquerda aí e o fígado tá, ou o fígado não, o pâncreas está atrás aí, certo? Então só para vocês terem uma noção espacial de onde que isso tá, certo? E aí os nossos pulmões estariam um pouco mais aqui em cima, né? Cercados na caixa torácica, junto com o coração, né? Deslocado para a esquerda ou mais hipertrofiado para o lado esquerdo aí. Mas aí quando a gente chegar em sistema circulatório, a gente comenta algumas coisas com relação a isso tudo também. Certo? Tudo bem? Esse primeiro ponto, beleza? Vamos dar continuidade aí. Então, primeiro ponto, né? Eu tenho digestão mecânica, ou eu tenho a boca e eu vou ter digestão mecânica, né? Então eu vou ter os incisivos, né? Relacionados a cortar. Eu vou ter caninos aí, né? Com relação à perfuração, certo? E pré-molares e molares que tem função de moer, né? Então de triturar esse alimento, certo? E aí a movimentação desses dentes vai gerar a mastigação, né? Então pegar aqui
aquele bloco de alimento e reduzindo ele a porções menores. Aí, certo? Então esse é um primeiro passo de digestão mecânica que vai acontecer na nossa boca. Mas na boca também acontece um processo de digestão química, certo? Então o amido, né, vai ser transformado em maltose. Então você vai pegar o amido e vai quebrar esse amido em maltose, que é um disacarídeo composto de o quê? 2 glicosas, né? Quem vai fazer esse processo? Vai ser a amilase salivar ou, né, ela pode receber o nome de pitialina também, como está escrito aqui no slide, certo? E você pode ver que a ação, né, no qual essa enzima atua é uma ação em pH neutro, né, ou próximo da neutralidade, ali, um 7.2, às vezes, um 6 ponto alguma coisinha, certo? Então você vai ter uma variação, provavelmente desse 7, mas algo muito próximo do 7, muito próximo da neutralidade, tá? E quando você mistura esse alimento com a saliva, né, então com a insalivação, você vai ter a formação do que a gente chama de bolo alimentar, certo? Então, pessoal, uma coisa que é muito importante, né, infelizmente, nessa parte do sistema digestório, é você lembrar nomes, certo? E lembrar pHs, tá? Então, a amilase salivar te dá uma dica, né? Amilase, a ase é uma enzima, certo? Lembra um pouco amido, né? Aqui. Então, talvez seja uma forma de lembrar aí. E lembra que sua boca, ela não vai ter um pH, ela geralmente vai ter um pH próximo do 7 aí, então mais neutro, talvez um pouco deslocado para o básico, certo? Então, ou pelo menos, né, quando você está com a boca limpa aí, se você tem a formação de se você está há muitas horas sem escovar os dentes, é por conta da fermentação, pode ter um acúmulo de ácidos aí, pode mudar esse pH um pouco, né? Mas isso vai o quê? Isso vai desfavorecer a ação das enzimas, da amilase salivar. Lembra que a ação enzimática tem o quê? Além da temperatura, que no caso do ser humano é uma temperatura estável, né? Por volta ali dos 36 e qualquer coisinha, 36,5 graus, né? Você também vai ter o quê? pHs ótimos de atividade dessas enzimas, certo? Então por isso que eu falei que precisa decorar um pouco de nome e precisa decorar pHs. Então, você está olhando para amilase salivar, certo? Funcionando em um pH 7 aí, tá? Bom, então você pegou, mastigou e engoliu, né? Então misturou com saliva, engoliu, você tem o seu bolo alimentar. E depois a gente vai observar o que? A ação do peristaltismo, né? Então a gente vai ter musculatura, né, no nosso esôfago, por exemplo, que vai fazer o que? Vai começar a contrair e vai empurrando, né, esse bolo alimentar para baixo, né, em direção ao nosso estômago. Por isso, né, apesar de muito desconfortável, se você comer de ponta cabeça, você não volta tudo, né? Se o seu peristaltismo estiver em dia e você, por exemplo, se alimentar e virar, né, acabou de dar a última garfada no seu prato, né, e plantar uma bananeira, né, depois que você engoliu e que isso passou para sua garganta, né, ou tá no seu esôfago, se você plantar a bananeira, ok, vai ser muito desconfortável, né? Então não estou falando para vocês testarem isso, certo? Mas você não vai ter o quê? A volta desse alimento caso o seu peristaltismo esteja em dia. Tudo bem? Ah, e uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar no outro slide, né? Como você tem essa digestão química de amido em maltose, vocês podem até fazer esse experimento e ver se eu estou mentindo ou não, né? Por quê? Amido é um açúcar que não tem gosto, ou que a gente não consegue sentir o gosto porque ele é muito grande. Maltose, que é um disacarídeo, que são 2 glicoses, ela já é adocicada. Tanto que maltose é utilizada para adoçar muitas coisas aí. E esse é um dos perigos para quem tem diabetes aí, né? Então você olha lá no rótulo, né, dos ingredientes e fala, não contém açúcar, porque eles estão falando de glicose, né? Mas tem lá maltose. Maltose é um açúcar, tá? Que vai ser quebrado em glicose e vai aumentar a glicemia de qualquer forma, tá? Mas o que acontece? Essa maltose você já consegue sentir doce, né? E eu comecei a falar tudo isso por conta da maltose ser utilizada para adoçar coisas. Pega um pedaço de pão, né? Coloca ele na boca, molha ele bem com saliva, né? Qualquer coisa mastiga para misturar ele bem com a saliva, certo? E deixa lá.
né? Deixa dentro da sua boca e espera a saliva fazer efeito. Você vai começar a sentir um gosto adocicado justamente por conta dessa liberação de maltose. Se você estiver fazendo isso, né, por acaso você morar com seus pais te pegarem, né, fazendo esse negócio, não fui eu que disse, certo? Assim como se você resolver plantar a bananeira, também não fui eu que disse, por sua conta em risco, beleza? Estamos combinados aqui? Bom, tem o peristaltismo lá, que é o que vai encaminhar, né, esse bolo alimentar para o seu estômago. E bom, chegamos no estômago. No estômago, a gente vai olhar principalmente para a digestão química, né? Você tem algum movimento estomacal também, né? Que pode gerar um pouco de digestão mecânica, mas a gente vai olhar principalmente para a digestão química, certo? E aí a gente vai olhar para a pepsina, né? Que vai ser liberado como pepsinogênio, por exemplo, né? Na nossa cavidade estomacal. E a gente vai ter liberação de HCl também. Isso vai fazer o quê? Vai baixar o pH do estômago e vai ativar esse pepsinogênio e pepsina, que vai ser responsável pela digestão de proteínas em peptídeos, certo? Então, esses são os primeiros pontos aí, tá? E tudo isso funciona em um pH ácido, por volta de 2 aí. Tem que lembrar também que esse pH ele é uma defesa contra micro-organismos, né? Então imagina que, por exemplo, caiu, né, o que você engoliu no seu alimento, um esporo de bactéria, um esporo de fungos, né, ou de algum fungo, no caso. Então, esse pH ácido vai destruir, ou a ideia é que ele destrua esse esporo e que você acabe não se contaminando nesse sentido, tudo bem? E bom, como que a gente não digere, por exemplo, o nosso próprio estômago, né? Porque a parede do estômago é muscular, então é basicamente proteína. A gente tem uma camada de muco, certo? Em cima. E aí esse muco impede que você digira o seu próprio estômago, certo? O que acontece às vezes quando a gente sente gastrite é que você pode ter uma camada de muco mais fina e aí pode ter alguns locais ali que estão sendo agravados, né? Ou estão sendo atacados pela pepsina e pelo ácido, né? E no caso do pessoal que tem úlcera, né? Você pode estar olhando aí para instalação de uma bactéria que se instalou naquela região de muco e começa a destruir aquele muco. Então você começa a ter o quê? A ação do HCl da pepsina diretamente na parede do estômago, causando uma ferida, de fato, né? Então é o caso de úlceras e aí você tem que procurar um tratamento mais efetivo no geral, né? Só tomar remédio, por exemplo, antiácido não vai adiantar, certo? E o que acontece? Lembra que eu falei do bolo alimentar, que era o alimento misturado com a saliva? Quando esse bolo alimentar chega no estômago, ele vai se misturar com o suco gástrico, que é aquele pepsinogênio ou pepsina misturado com esse HCl, tá? Então isso daí é o suco gástrico e isso vai dar origem ao que a gente chama de quimo. Beleza? Então eu vou parar essa parte por aqui e aí depois do estômago a gente fala, né, do intestino. Então na próxima parte eu vou me dedicar a falar do intestino e das glândulas anexas que vão agir junto aí na digestão dessas coisas.